Salve, salve, insalubres! Como é que tá por aí? Esse vídeo é a continuação do top 5 gemas que eu trouxe semana passada, onde a gente analisa projetos com baixo market cap a partir de 5 critérios. O primeiro critério seria a equipe do projeto, o projeto como um todo, usabilidade do token, tokenomics e os investidores barra comunidade. Para nós, esses 5 critérios são os mais importantes quando a gente pensa num projeto para longo prazo. Então, baseado nisso, a gente vai trazer outros 5 porque a gente conseguiu bater a meta de likes no vídeo anterior. Vem comigo nesse vídeo até o final. Vídeo importantíssimo, talvez um dos vídeos mais importantes desse canal, principalmente para quem gosta de criptomoedas não tão grandes que podem apresentar grandes assimetrias aí. Lembrando que a gente tá falando de gemas, são criptomoedas com menos de 500 milhões de market cap, porém um pouco maiores do que no vídeo anterior. Aqui a gente já tá falando de um risco um pouco menor, porque aquelas lá eram criptomoedas com menos de 100 milhões de market cap. Nesse vídeo aqui eu vou focar entre 200, 300, 400 milhões de market cap, projetos todos interessantes, a maioria eu tenho em carteira, não é recomendação de investimento, bora pra tela, porque vai ter muito conteúdo de qualidade nesse vídeo aqui. Primeiro projeto que eu já quero trazer para vocês sem nenhum tipo de enrolação é basicamente a Rune Thorchain. Para quem não conhece esse projeto ainda, ele é um dos projetos que envolve interoperabilidade. Na minha opinião, esse assunto vai ser cada vez mais e mais tratado nesse mundão cripto. Quando a gente fala de interoperabilidade, a gente está falando do quê? De uma rede comunicar com a outra, muitas vezes sem a utilização de bridge, tá? E quando a gente fala da Thorchain, é exatamente isso que ela faz. Ela pega seu Bitcoin nativo, joga para outra rede, para rede Ethereum e tudo mais. Então é como se fosse uma bridge, só que de um jeito muito mais diferente, tá? A Thorchain, ela tem um tempo de mercado, já tem uma equipe forte, uma equipe consolidada. Quando a gente para analisar o gráfico da Thorchain em si, a gente consegue analisar claramente que ela está batendo fundo. Olha só como é que as médias estão completamente de lado. Esse é um momento interessante para acumulação, na minha opinião. E se a gente olhar de forma clara aqui, se ela voltar no topo da onde ela tá, ela já vai fazer 13 vezes o capital. Essa é uma criptomoeda que, na minha opinião, pode facilmente voltar no topo. Quer dizer que vai? Não, mas ela continua entregando, continua aumentando o TVL, ou seja, a quantidade de dinheiro ali dentro do DEP, ela tem relação com o ambiente DeFi, afinal, interoperabilidade é 100% relacionado a DeFi, né? Quando a gente para analisar os 5 critérios e a gente vai um pouco mais a fundo. Equipe, a equipe da Thorchain é uma equipe já consolidada no mercado, é uma equipe forte, uma equipe que já tem um tempo de mercado, então ela passaria em questão de equipe. Em questão de projeto, cara, é um projeto muito interessante e ele ataca uma dor, ou seja, ele ataca algo que o mercado precisa ser solucionado, que é a questão de interoperabilidade. Usabilidade do token, aí a gente peca um pouco, né? Igual eu já falei até no último vídeo de gema. Quando a gente fala de gema, normalmente as criptomoedas ainda não têm tanta usabilidade assim. Então, esse critério, quando eu for analisar gema, eu não vou tão a fundo, porque é o começo de um projeto, é um projeto pequeno que ainda tem muito a entregar e que pode mudar facilmente o roadmap, ou seja, os planos dele. Então ele pode mudar e colocar alguma usabilidade no token, apesar que a Thorchain já tem uma usabilidade relacionada a bridge ali, colocar em stake e tudo mais, mas poderia melhorar. Quando a gente fala de tokenomics, a gente pode voltar até aqui para o CoinGecko, depois dar uma olhada quanto que tem de circulante. Antes disso eu vou falar sobre o último critério, que é investidores e comunidade. Thorchain já tem uma comunidade forte, tá? Em questão de investimento, não tem um investimento para lá de tão grande em cima da Thorchain, igual, por exemplo, foi na Arbitrum ou outros projetos relacionados à rede, né? Você pega para analisar os VCs, ou seja, grandes instituições que investem ali em um projeto desde o começo para apoiar o projeto, dar dinheiro, dar capital, né? Eles normalmente investem em redes. Pode perceber, a maioria dos VCs, Venture Capitals, acaba investindo em redes ali que estão começando ou em redes que já estão consolidadas e acredito que vai crescer. A Thorchain não é muito bem uma rede, né? Quando a gente para analisar novamente a questão de tokenomics, eu vou compartilhar a tela aqui, a gente consegue enxergar claramente que vão ser 500 milhões de unidade. Caraca, tem um passarinho gritando fortão aqui, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí no vídeo. Mas a gente vai ter 500 milhões de unidades no total de Thorchains de Rune aí em circulação, e hoje em dia tem 300 milhões.
Ou seja, já temos mais de 50% aí em circulação, o que é uma porcentagem, na minha opinião, agradável, tá? Já dá pra dizer que não vai ter tanto token vindo no mercado. Tem projeto que tem 10% em circulação, aí é complicado, né? Então, Thorchain é a primeira que eu queria trazer aí pra vocês. A segunda que eu queria trazer aí pra vocês é nada mais, nada menos do que a Gala. A Gala, na minha opinião, ainda é um projeto minúsculo comparado ao que ele pode chegar. Já bateu quase $1, hoje tá 4 centavos, então tá promoção exclusiva. Quando a gente para analisar, vou começar já pelo Tokenomics, já que a gente já tá nessa tela. O Tokenomics da Gala vai ter 39 milhões de unidade quando a gente pega o total. Então já teve bastante queima de Gala, né? Porque o máximo seria 50, acho que é bilhões aqui na verdade, e serão 39. E hoje em dia a gente tem... Eita, peraí que bugou tudo aqui. A gente tem uma quantidade de 7. Então o Tokenomics aqui não é tão gostosinho assim, né? Pô, ainda falta bastante Gala pra vir no mercado aí. A gente tem que ver como é que vai ser a inflação. Quanto tempo vai demorar pra vir esse restante de Gala. Talvez se for devagarzinho, nem influencie tanto assim, beleza? Quando a gente para pra analisar, tem 300 milhões de market cap. Olhando em questão de gráfico em si, a gente consegue enxergar claramente aqui que a Gala, pô, ela bateu fundo aqui de 0.015 e ela já fez 3 vezes da onde ela bateu o fundo ali. Ou seja, ainda existe demanda para o token, tá? Quando a gente para analisar em questão de valorização, ela pode fazer 20 vezes na onde ela tá agora. Então assim, na minha opinião, vale a pena o risco. É um projeto ligado a game, só que ela não é o game em si, ela é uma estrutura, né? As pessoas fazem games lá dentro, então ela é uma produtora de game, na minha opinião não vale a pena investir em algum game específico, e sim em estrutura de game. E a Gala é uma estrutura bem interessante de games aqui, é uma que tá na minha carteira aí pra longo prazo. Igual eu falei, Geminha, aqui vale uma reflexão, tá rapaziada? Geminha, você não investe igual você investe em projeto grande, como Matic, como Link, como Polkadot, como projetos como Arb, Solana, enfim. Os projetos que você gosta aí. Esses projetos, o legal é fazendo DCA, porque já são mais consolidados, já tem mais tempo de mercado, eles são projetos maiores. As geminhas, você vai investir de um jeito diferente, pelo menos eu invisto de um jeito diferente. Eu escolho uma quantidade dela que eu quero ter e eu faço possíveis projeções. Por exemplo, quando a gente fala da Gala, eu projetei ter 10 mil Galas. Na minha opinião, ela pode facilmente chegar novamente a $1. Se ela chegar, posso estar enganado e ela não chegar e tá tudo bem. Cara, 10 mil Galas vão dar $10 mil, que dá mais de 50 mil reais aí. E basicamente é isso que eu faço. Eu escolho uma quantidade de criptomoedas do projeto que eu quero ter. E depois disso, eu basicamente vou acumulando aí. Na hora que bater essa quantidade, eu não fico comprando mais, beleza? Então, essa era a outra criptomoeda que eu queria trazer para vocês aí. A Gala é uma criptomoeda que eu sempre gostei. Continua entregando, vale a pena ressaltar. Um projeto, ele tem que continuar entregando em pleno bear market, tá? E a Gala, ela continua entregando, Thorchain continua entregando. Vou fechar e vou te chamar para o desafio do 0 ao BTC. Desafio esse onde a gente vai trazer 3 dias de muito conteúdo gratuito. Primeiro dia aí sobre basicamente gerenciamento de risco. Segundo dia, como analisar geminhas, igual a gente tá fazendo aqui, só que no jeito mais profundo. Terceiro dia sobre setups de trade ali, swing trade e tudo mais. Link na descrição, 3 dias de conteúdo gratuito pra gente aí na semana que vem, beleza? Próximo projeto que eu trago aqui pra vocês é a Gains Network. Cara, Gains Network é nada mais nada menos que a GNS. Ela é relacionada a trade de futuros descentralizados. Hoje em dia tem 193 fucking milhões de market cap. Quando a gente para analisar outra coisa que a gente gosta aqui, que é o Tokenomics, ela já tem um Tokenomics que é deflacionário, igual o Ethereum. Tá começando a diminuir a quantidade de GNS em circulação. Quando a gente para analisar o gráfico da GNS, cara, ela tá dando oportunidade nesse exato momento, pelo menos na minha humilde opinião, tá? Quando a gente para analisar o gráfico de GNS, peguei um gráfico muito louco aqui, que nem é esse gráfico aqui. Vamos pegar outro gráfico aqui, vou comparar a GNS aqui, ó, com o DAI. Quando a gente para analisar o gráfico de GNS, olha só como é que ele tá fazendo pivôs gigantes de alta aqui, né? E ela tá exatamente na base do pivô. Talvez ela faça um movimento parecido com esse, né? Igual ela fez aqui no passado. Pelo menos é uma análise técnica aí que a gente pode acabar utilizando para GNS, tá? Ela já tá no sobrecompra, na sobrevenda dela aqui no RSI diário. Então, na minha opinião, já vale a pena ficar de olho em GNS. Projeto interessantíssimo, projeto esse que a gente trouxe no canal a menos de $2, $2 e pouco, já tá $6 aí. E a gente para analisar. Equipe de GNS, gente, porra, é uma das equipes que mais entregou
em pleno bear market, tá? Ela continua entregando fortemente. O projeto da GNS é de trade, igual a GMX, trade descentralizado, para você alavancar. Ela tem alguns fatores que são até melhores do que a GMX. Usabilidade do token, ela é real yield, então ela tem aquela questão de dividendos, projeto que tem usabilidade no token. Tokenomics, porra, deflacionário, lindo o tokenomics dela aqui. Investidores e comunidade, cara, ela não teve investidor VC, né, tão forte assim, mas comunidade da GNS é uma comunidade forte que vem crescendo dia a dia. Quando a gente fala aí de futuros descentralizados, quando a gente fala de trade, a gente precisa ver o que em questão de comunidade? Quantidade de traders subindo, volume da corretora descentralizada subindo, e no caso da GNS isso tá acontecendo, tá lucrando pra cacete também, então vale a pena ficar de olho em GNS aí, beleza? A próxima, sem enrolação, deixa o like aí, família, porque igual a gente fez no primeiro, né, vamos bater uma meta de like, se vocês baterem, a gente traz mais 5, e assim vai, fica bom pra todo mundo. Então deixa o like aí, 200 likes a meta, e também faz o seguinte, comenta aí, quero parte 3, que daí a gente traz a parte 3 aí de geminhas também, beleza? Próximo protocolo que eu quero trazer aqui pra vocês é a Ocean Protocol. Cara, a Ocean é um projeto ligado a IA, inteligência artificial, porém não relacionado somente a IA. Ela é uma fonte de dados de IA. Ou seja, a galera vai conseguir comprar dados ali. Quando a gente fala de inteligência artificial, a coisa mais importante da inteligência artificial são os dados, né? Então a gente consegue enxergar que é um projeto interessante aí. Ela valorizou bastante. A gente pega aqui, ó, em questão de valorização do token. Cara, ela conseguiu valorizar bastante naquele hype que... Deixa eu dar uma ajustada aqui nessa bagaça. Naquele hype que a gente teve de IA aqui, ela conseguiu valorizar, pô, acho que 400%. Vamos dar uma confirmada aqui, ó. Foram 364%. E agora, inclusive, ela tá dando uma entrada aqui. Ela tá acima da média de 21, acima da média de 8. Tá bonito aqui uma possível entrada em Ocean Protocol. Quando a gente para analisar novamente aqui a Ocean em questão de market cap, 166, igual eu falei, todos que eu trouxe aqui tem menos de 300 milhões. A gente para analisar fornecimento circulante, 434 milhões de moedas já em circulação para 613. Tem que ver mesmo se é esse 613 ou 1 bilhão. Se for 1 bilhão, tem pouco. Se for 613, tem bastante. Tem que ir um pouco mais a fundo aqui no tokenomics dela. Quando a gente para analisar os outros quesitos, né? A gente para analisar a equipe, uma equipe boa, uma equipe já consolidada no ambiente de inteligência artificial aí e tudo mais. Projeto é interessante, dados e IA, muito legal, uma combinação bacana em questão de projeto. Usabilidade do token, cara, lá dentro da plataforma você vai conseguir usar o token Ocean, né, para pagar os dados, os esquemões. Tokenomics e aquela dúvida, tem que ver qual que é o fornecimento total mesmo. Investidores e comunidade, cara, a Ocean ela conseguiu, se eu não me engano, ter investimento de VC, tá? É relacionado à inteligência artificial e é uma comunidade já consolidada, então projeto que na minha opinião vale a pena ficar no mínimo de olho. É um projeto que eu ainda não tenho, tá? Ele também hypou demais, eu já tenho outros projetos relacionados a IA, que no caso eu trouxe no primeiro vídeo e vou deixar você curioso aí pra dar uma olhada depois no primeiro vídeo, caso você não tenha visto ainda, beleza? Então hoje é um projeto legal aí, e pra finalizar, quero trazer outro projeto, esse eu nunca falei no canal, então pra quem tá vendo aqui, é a primeira vez que eu vou falar dele, que é o Ultra Moeda UOS. Vamos dar uma olhada no gráfico antes de mais nada? A gente escreve aqui o UOS e a gente consegue enxergar aqui, ó, na KuCoin. Olha só, é um gráfico aqui que teve bastante tempo para quem gosta da UOS acumular, né? Esse aqui é o gráfico diário, pô, ela bateu 19 centavos ali, 18, já tá 30 centavos de dólar e chegou a bater 40, né? Então olha só como é que ela tá lá lateralzona, as médias se cruzando, momento de acumulação para longo prazo, tá? Se ela volta no topo, a gente já tá falando de quantos por cento aqui? 700%, mas ela ainda não teve uma bull run verdadeira assim, porque antes ela era só um projeto no papel, agora ela já entregou. Então depois de entregar, ela não teve uma bull run verdadeira. E ela é relacionada a games também, assim como a Gala Games, tá? Quando a gente volta aqui na tela da UOS, cara, 270 milhões em circulação para uma quantidade de 1 bilhão. Pouca, né? 27%, então ela pecaria um pouco aqui em questão de tokenomics. Market cap dela é de 83 milhões, muito pequenininha. Ela pode ser uma daquelas que vai valorizar bastante porque o market cap ainda é muito pequeno, tá? Quando a gente para analisar, é uma equipe forte aí em questão de game, tá? Quando a gente para analisar o projeto, é um projeto legal também ligado à infraestrutura de game, não é um game específico. Ela é como se fosse uma Steam.
Ela é como se fosse uma Steam. A galera deve conhecer bastante a Steam aí. Então ela tá relacionada a esse ambiente aí, muito interessante, projeto legal. Então, usabilidade, tem usabilidade essa aqui. Os token UOS aí, além de colocar em stake futuramente, você consegue pagar as coisas lá dentro da plataforma. Então é uma usabilidade até que interessante. Outra coisa, Tokenomics deu uma pecada, igual eu falei ali pra vocês. Investidores e comunidade, cara, ela conseguiu, se eu não me engano, também investimento de Venture Capital e uma comunidade que já tá aí no mercado há algum tempo, mesmo antes dela ter entregue aí a plataforma, que foi entregue essa semana, inclusive, tá, rapaziada? Notícia de primeira mão aí pra vocês. Deixa o like quem não deixou ainda. Se inscreva no desafio do 0 ao BTC. Trouxe 5 criptomoedas interessantes aí. E do nada o vídeo acaba.